Muito bem, senhores, amigos, família, estranhos, terráqueos, canalhas tranqueiras, galerinha mais ou menos de afins, aqui estamos nós em mais um episódio do Motocast. Sejam todos bem-vindos, eu agradeço a sua atenção e rendo as minhas homenagens a todos vocês. Este episódio, dia 14 de julho de 2020, ele começou a ser gravado na saída de Campinas com destino a Ubatuba. Infelizmente, o áudio ficou comprometido e não foi possível aproveitá-lo. Eu resolvi então fazê-lo agora. Eu, na verdade, gravo os meus episódios do Motocast com o meu celular e com um microfone auricular. Eu acredito que a forma mais original, mais próxima da realidade ficaria legal e eu me propus a fazer desta forma. Então, não tem edição, não tem aplicação de nenhum outro tipo de edição no áudio e nem equipamento super, hiper, mega, fucking crazy potent. Chato, galerinha, mais ou menos. Então, lá vamos nós na história de hoje. Eu havia me esquecido de como é pilotar na chuva. Campinas para Ubatuba não é uma distância muito longa, são aproximadamente 300 quilômetros. Eu acredito que até pelo tempo que eu faço essa viagem, para mim é uma distância, diria aqui, intermediária, que fica no meio, do longe e do perto. Não. Mas nos últimos 60 a 70 quilômetros até chegar aqui em Ubatuba, foi muita chuva e eu havia me esquecido de como é pilotar. Agradeçamos então ao Covid que nos fez esse favor, acredito que não sou o único, porque a prática leva a gente a ter uma postura completamente diferente nessas situações. Eu senti muita insegurança em determinados momentos, em alguns pontos de uma estrada que eu já conheço há muito tempo. Tive dúvidas de como fazer o melhor trajeto na chuva, me refiro única e exclusivamente na chuva. Para quem conhece a serra, sabe do que eu estou falando. Em alguns pontos, existem curvas de 45 graus praticamente e com a pista molhada, com muito óleo na pista, muito óleo mesmo. Eu observei isso hoje. Não vou dizer que já tenha observado, mas hoje de maneira um pouco mais detalhada, observando, não é? A pista, você já consegue ver aquele arco-íris deitado sobre o asfalto, e aquilo me chamou muito a atenção por conta da falta de exercer esse tipo de atividade, de exercer essa pilotagem em chuva. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de pilotar na chuva, isso é público para quem me conhece. Mas dessa vez eu me senti inseguro, como se fosse uma das primeiras vezes que eu estivesse fazendo isso, como se fosse uma estrada desconhecida. Eu achei isso muito interessante, porque afinal de contas são 10 anos fazendo esse caminho e somente hoje eu me dei conta disso. E eu atribuí essa minha insegurança, talvez esse meu despreparo, em função da falta não da prática, mas a falta de fazer mais vezes
em condições adversas de tempo em dias de chuva. Talvez, como uma grande parte de vocês que têm ficado reclusos desde o mês de março, em função da pandemia, não tem saído, não tem pilotado. Isso me chamou muito a atenção, realmente. A falta de prática faz com que a gente fique, como dizerei para vossas senhorências, a gente fique desaprendido das coisas. Incrível, incrível. Foram 60, 70 quilômetros como se fossem mais de 200. Algumas deslizadas, 2 ou 3 saídas de rabeta, em algumas curvas. Fiz coisas que normalmente eu não faria, postura de entrada de curva, redução de marcha. Obviamente desci com o freio motor em segunda, como se tivesse me faltando confiança no equipamento, confiança na máquina. Foi mais ou menos isso. Eu acho que eu poderia traduzir dessa forma, como se tivesse me faltando confiança na moto. E depois que eu acabei de fazer a serra, são praticamente 13 quilômetros de serra, para quem conhece a Serra de Oswaldo Cruz, Ubatuba a Taubaté. Eu parei num determinado ponto e fiquei analisando um pouco, muito rápido por conta da chuva também, mas eu parei em um lugar que eu nunca teria parado, como se para recobrar a razão e os sentidos de realmente conduzir com mais segurança, com mais confiança até chegar em casa. Incrível. Em todos esses anos, eu nunca passei por uma situação semelhante. E hoje eu me deparei com isso e eu acredito piamente que é a falta da prática. Agradeçamos isso, mais uma na conta do Covid-19. Enfim, apesar de tudo, Wilson, aqui estamos nós, seguros, sãos e salvos. Mas pensativo com relação à continuidade da prática, principalmente na pilotagem de chuva, que é algo que eu sempre gostei. E que hoje me chamou a atenção com relação a essa sensação, como se fosse algo novo, como se fosse a primeira vez. Is not mole não. Enfim, para finalizar este episódio, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e vamos refletir about because. Realmente, quando você para de praticar determinadas coisas, você perde o tato. Comprovadamente, eu pude observar isso hoje. Perdi um pouco do tato, perdi um pouco da mão da pilotagem em chuva. E confesso que fiquei um pouco, dizeria eu para vossas senhorências, chateadinho. Fiquei um pouco triste, porque é algo que eu sempre gostei de fazer, de repente eu me senti tolhido. Isso não é muito bom. Mas enfin, c'est la vie. Chato, galerinha, mais ou menos. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Obrigado por ter ouvido. Comente se você acha que deve comentar. E até a próxima next time. Nos vemos por anhanhanhi.
e, obviamente, boas estradas sempre. Até a próxima.